Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos trabalhar um conceito novo, um conceito muito interessante, que é corrente elétrica. Estudamos nas aulas anteriores os conceitos relacionados à eletrostática, né? Hoje nós vamos estudar a eletrodinâmica. Tá? Então, o que nós vimos na eletrostática? Lembram? Fizemos uma viagem pelo mundo atômico, pelos processos de eletrização, pelo campo elétrico, pela lei de Coulomb, pelo potencial elétrico, pelos capacitores e hoje corrente elétrica, eletrodinâmica, cargas elétricas em movimento, né? Para isso nós vamos identificar, nós vamos compreender nos mínimos detalhes o sentido da corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, os efeitos produzidos pela corrente elétrica. Antes de definirmos especificamente o que é, na verdade, o conceito de corrente elétrica, é importante entendermos a diferença básica existente entre eletrostática e eletrodinâmica. Eletrostática são aqueles conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, como a estrutura atômica, os processos de eletrização, eletrização por atrito, contato, indução, lei de Coulomb, campo elétrico, vetor campo elétrico, potencial elétrico, enfim, entre outros conceitos subjacentes. Então, todos esses conceitos, as cargas elétricas estão em repouso, portanto, não há corrente elétrica, a não ser que você manifeste as propriedades elétricas nas substâncias. Na eletrodinâmica, nós vamos estudar uma série de aspectos conceituais. Dentre esses aspectos conceituais, nós vamos estudar a corrente elétrica. É muito importante que vocês tenham conhecimento sobre a corrente elétrica para que vocês possam entender os conceitos de eletrodinâmica que vocês vão estudar, além de corrente elétrica, a intensidade da corrente, quais os efeitos produzidos pela corrente elétrica, a lei de Ohm, o que é um efeito Joule, associação de resistores, entre outros conceitos importantes. Então é isso, pessoal. Então o que vocês estão observando aqui? Vocês estão observando algumas simulações virtuais, alguns GIFs animados sobre corrente elétrica. Aí surge uma série de questionamentos, Mas para que direção é essa corrente? Qual que é, na verdade, o sentido dessa corrente? Então, vocês sabem que para ter uma corrente elétrica é necessário que ela seja polarizada, que tenha um polo positivo, um polo negativo. Então, vamos definir o que é corrente elétrica. Então, está aqui o conceito de corrente elétrica, bem simples. Movimento ordenado de cargas elétricas, movimento ordenado de elétrons. Então, vocês observam que aqui tem um movimento ordenado de elétrons, tanto nessa simulação quanto nessa simulação. Tá? Se esses elétrons aqui estiverem em movimentos bruscos, movimentos de vai e vem, em movimento desordenado, não há corrente elétrica. Tá? Vamos imaginar esse desenho aqui, não sei se vocês conseguem observar. Nesse primeiro desenho, a chave está aberta. Se está aberta, não há corrente elétrica. Então, como que esses elétrons vão se comportar? Esses elétrons estão se comportando em movimento desordenado. Eles estão colidindo com os íons da rede cristalina desse fio. Mas a partir do momento que eu vou fechar essa chave, o que acontece? Esses elétrons eles vão fluir. Esses elétrons vão produzir uma corrente elétrica. Então, aqui eu tenho uma corrente elétrica. Mas é importante que vocês saibam o que é sentido convencional da corrente e o que é sentido real da corrente. Os dois sentidos, estão corretos. Mas é importante vocês saberem o porquê do sentido convencional e o porquê do sentido real da corrente. O sentido convencional da corrente, vocês observam a seta aqui, ela sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Está observando?
E o sentido real da corrente, ela vai sair de onde? Do polo negativo para o polo positivo, né? Por que isso, né? Olha o outro GIF animado, tá observando? Os elétrons fluindo aqui, ó. Essa parte de cima eu tenho uma corrente convencional, ou seja, né, é um deslocamento aqui do polo positivo para o negativo, ou seja, um polo de maior potencial para outro de menor potencial. E aqui é o contrário, né? O sentido real. Então, o sentido real é o oposto ao sentido convencional. Então, o sentido convencional é o sentido da corrente que corresponde ao sentido do campo elétrico no interior do condutor, que vai do polo positivo para o polo negativo. Quem lembra das aulas de campo elétrico? Lembra que as linhas de campo elas saem dos polos positivos em direção aos polos negativos. E o sentido real da corrente ocorre nos condutores sólidos e é o movimento dos elétrons, né? E vem do polo negativo para o polo positivo. Dando sequência aos nossos estudos sobre corrente elétrica, é importante vocês saberem qual é a intensidade da corrente elétrica, a intensidade média da corrente elétrica, ou seja, qual que é a corrente elétrica que está passando, tá, nessa secção transversal desse fio aqui. Tá? Então, para você calcular isso aí, nós vamos ter que retomar o conceito de carga elétrica. Lembra o que é carga elétrica? Carga elétrica é o produto entre o número de elétrons, né, e a carga elementar. O que é carga elementar? É a menor quantidade de energia encontrada na natureza. E vale quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, ou seja, é uma constante. Tá? Então, a partir desse aspecto conceitual, surge o conceito da intensidade da corrente elétrica, que é o quê? É o quociente entre a quantidade de carga elétrica, não é isso? E o intervalo de tempo. Se você pega a carga e divide pelo intervalo de tempo, você vai obter qual que é a intensidade da corrente que está passando nessa secção transversal. Aqui é a mesma coisa, que eu só substituí ΔQ por NE. Tá? É uma outra forma, na ausência de variáveis, de você calcular a corrente elétrica. Então, eu tenho I que é igual a N vezes Z, que é ΔQ, só substituir aqui, dividido por ΔT. Só lembrando que a unidade da corrente elétrica, tá, é o ampere. É importante informar também, né, que a corrente elétrica ela tem a função de abastecer um circuito elétrico. Né? Então, o que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é formado por dispositivos elétricos. O que você tem aqui? Você tem um gerador, que é representado pela pilha, você tem um polo de maior potencial, aqui um polo de maior potencial e outro de menor potencial. Né? Você tem um condutor, que são os fios, você tem um resistor, aqui está o resistor, vocês têm a resistência, vocês têm o interruptor. Esse interruptor, tá, ele pode estar aberto ou pode estar fechado. Se o circuito estiver aberto, o que vai acontecer? Vai interromper o fluxo de corrente, está observando? Se ele estiver fechado, vai estabelecer uma corrente elétrica. Obviamente, se estabeleceu a corrente elétrica, essa lâmpada ela vai emitir o seu brilho, ou seja, essa lâmpada ela vai entrar em funcionamento. Então, isso, tá, é a função específica da corrente elétrica, ou seja, alimentar um circuito elétrico. Bom, e para finalizarmos essa parte introdutória da eletrodinâmica, especificamente a corrente elétrica, né, vamos trabalhar aqui uma simulação. Né? Nós acessamos aqui o site do FET e vamos trabalhar um simulador de corrente elétrica. É um circuito bem simples, que vai fazer com que vocês compreendam melhor, né, o conceito de corrente elétrica. Então, está aqui. Aqui vocês têm um circuito elétrico, né? Vocês podem ativar aqui as configurações. Você pode ver aqui o interior do interruptor. Está observando? Aqui você pode ver a seta de sinal. E aqui os elétrons marcados. Tá? Então, o que acontece? Quando você liga o interruptor, vai estabelecer uma corrente elétrica. Tá? Então, vocês observam que essa corrente elétrica é uma corrente elétrica real. Tá? Ou seja, do polo negativo
para o polo positivo. Se fosse convencional, seria o contrário, do polo positivo para o polo negativo. Então, aqui há corrente elétrica. Por quê? Porque há um movimento ordenado de elétrons, mas a partir do momento que eu abro o circuito, eu vou interromper o fluxo de elétrons. Está observando? Então, é isso. É assim que uma corrente elétrica vai se comportar dentro, né, de um circuito elétrico. Então é isso, caros estudantes. Esses foram apenas alguns conceitos introdutórios sobre corrente elétrica. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar nesse assunto que é muito importante dentro da eletrodinâmica, muito importante dentro da física clássica. Muito obrigado.